Você provavelmente já passou pela experiência de precisar provar que é um humano antes de acessar um site, certo? Se teve que digitar duas palavras levemente distorcidas ou selecionar quadros que tinham o mesmo objeto, já sabe o que é reCAPTCHA, mas provavelmente não faz ideia por que estava ali e como funciona, certo? Confira neste vídeo a história desse conceito e as razões pelas quais ele é tão necessário para a segurança de seu site. Compartilhe esse conteúdo incrível e já aproveita e se inscreva, porque aqui te ensino dicas e assuntos relacionados ao mundo da tecnologia. Para começarmos a explicar o que é reCAPTCHA, precisamos voltar um pouco na história e explicar primeiro o que é o CAPTCHA. O CAPTCHA, em tradução livre, significa algo como um teste de Turing público e automatizado para separar computadores de humanos. O teste de Turing, que deu nome ao CAPTCHA, trata-se de um procedimento criado pelo matemático Alan Turing em 1950 e envolve a tentativa de um humano identificar um robô. Esse teste funciona da seguinte maneira: no mesmo ambiente, o interrogador humano ficava em um computador, enquanto separados dele por uma barreira estavam outro humano e um sistema de inteligência artificial. Por meio de perguntas via teclado, o interrogador deveria tentar separar, após as respostas, a máquina do humano que estava do outro lado. Caso ele não obtivesse sucesso nesse procedimento, era constatado que a máquina era inteligente e havia passado no teste de Turing. Ou seja, a função do teste se refere ao teste da capacidade de uma máquina a se comportar como um humano, que é CAPTCHA. O termo CAPTCHA foi usado pela primeira vez em 2003 por um doutorando americano que trabalhava em uma tentativa de fazer com que contas e-mails de uma determinada empresa não fossem criadas por bots e posteriormente enviassem em spam. A ideia principal era disponibilizar uma caixa para o usuário digitar. Então o computador criava uma palavra aleatória e a distorcia, dificultando a leitura. Ao decifrá-la, o usuário recebia permissão de acesso. Após certo tempo e com milhões de CAPTCHAs sendo resolvidos diariamente na internet, a equipe de Luiz teve uma ótima ideia para dar, além da segurança na web, outra utilidade de sistema, que foi a digitalização de documentos antigos. A esse processo, então, ele deu o nome de reCAPTCHA. E como funciona o reCAPTCHA? Agora que você entendeu o que é reCAPTCHA, é hora de compreender o seu funcionamento. Muitas pessoas não sabem por que aquelas palavras são escolhidas e nem a razão pela qual elas precisam ser decifradas. Mas na verdade, todos estamos prestando um serviço à comunidade da internet fazendo esses testes. É isso mesmo. Basicamente, ao preencher um reCAPTCHA, você depara com duas palavras, uma que o sistema já conhece e a outra que foi inserida no banco de dados após a análise de um livro ou um documento antigo digitalizado. Pense assim: quando um documento ou uma publicação qualquer muito antiga é digitalizada, muitas vezes algumas palavras se tornam ilegíveis, não é mesmo? O que o reCAPTCHA faz é trazê-las para o conhecimento da internet e então dar a oportunidade de os usuários auxiliarem na identificação delas. Resumindo, se um número específico de usuários decifrar a palavra muitas vezes pela mesma definição, ela é considerada correta e então enviada para o banco de dados novamente. Foi essa ideia que fez Luiz não só ganhar prêmios, mas também vender sua startup, que é o reCAPTCHA, para o Google em 2009. O sistema é tão efetivo que só em 2011 mais de 100 milhões de palavras eram digitalizadas por dia. Isso mesmo, o processo passou a contar inclusive com opções de acessibilidade para disléxicos, daltônicos e até deficientes visuais por meio de áudio. A evolução dos tipos de reCAPTCHA. Atualmente o reCAPTCHA de fato passou por mudanças e mostra-se como um teste que envolve cliques na maioria das vezes. É o famoso "eu não sou robô", que monitora até mesmo a movimentação do mouse para oferecer testes de clicar em imagens específicas, entre outras. Depois da compra pelo Google em 2009, o reCAPTCHA evoluiu mais uma vez em 2014. Isso se deu pelo fato da empresa descobrir que a inteligência artificial poderia de fato decifrar os textos. Assim, o reCAPTCHA foi atualizado para o formato de uma caixa que diz "eu não sou robô", mas como o
sistema consegue identificar um robô nesse tipo de teste? Mas você deve estar se perguntando como o sistema consegue identificar um robô nesse tipo de teste? Quando se trata de um robô, a tendência é que ele clique no meio da caixa de texto. Se isso acontece, o sistema lê como CAPTCHA inválido e abre um novo teste de identificação de imagem semelhante. No teste ele diz, por exemplo, selecione todas as imagens que contêm hidrantes. Assim o usuário clica nas imagens, o Google checa os dados do usuário como histórico de buscas e atividades em seu comportamento do usuário durante suas sessões, e assim ele tem permissão para continuar a navegação. Como funciona o teste de reCAPTCHA de reconhecimento em imagem? De modo geral, para cada teste de reCAPTCHA com reconhecimento de imagens, 9 ou 16 imagens quadradas são apresentadas aos usuários. As imagens podem ser todas parte de uma imagem grande ou ser cada um diferente. O usuário precisa identificar as imagens que contêm determinados objetos, como animais, árvores ou placas de rua. Se corresponder às respostas da maioria dos outros usuários que foram submetidos ao mesmo teste, a resposta está considerada correta e o usuário será aprovado no teste. Computadores têm dificuldade para resolver problemas como a escolha de certos objetos em fotos desfocadas. Isso é difícil até mesmo para os programas avançados de inteligência artificial. No entanto, um usuário humano deve ser capaz de fazer isso com bastante facilidade, já que os humanos estão acostumados a perceber objetos cotidianos em todos os tipos de contexto. Como funcionam os testes de reCAPTCHA com uma única caixa de seleção? Alguns testes de reCAPTCHA simplesmente solicitam ao usuário que marque uma caixa ao lado da declaração "não sou um robô". O teste real, no entanto, não é a ação de clicar na caixa de seleção propriamente dita, mas tudo que leva ao clique na caixa de seleção. Esse teste de reCAPTCHA leva em consideração o movimento do cursor do usuário quando ele se aproxima da caixa de seleção, até o movimento mais direto de um ser humano apresenta certa aleatoriedade em nível microscópico. Pequenos movimentos inconsistentes que os bots não conseguem imitar com facilidade. Se o movimento do cursor contiver um certo grau desse tipo de imprevisibilidade, o teste decidirá que o usuário provavelmente é legítimo. O reCAPTCHA também pode avaliar os cookies armazenados pelo navegador em um dispositivo do usuário e o histórico do dispositivo para avaliar a probabilidade de que o usuário seja um bot. Se ainda assim não conseguir determinar se o usuário é humano ou não, o teste pode apresentar um desafio adicional, como o teste de reconhecimento de imagem descrito anteriormente. No entanto, na maioria das vezes, os movimentos do cursor do usuário, os cookies e o histórico do dispositivo são suficientes para concluir. Como o reCAPTCHA funciona sem interação com o usuário? As versões do reCAPTCHA mais recentes são capazes de observar holisticamente o comportamento de um usuário e seu histórico de interação com o conteúdo da internet. Na maioria das vezes, o programa pode decidir se o usuário é ou não bot com base nesses fatores, sem fornecer ao usuário um desafio a ser executado. Se não for capaz de decidir, o programa mostrará ao usuário um desafio reCAPTCHA tipo. Que fatores acionam um teste de reCAPTCHA? Algumas propriedades da web simplesmente têm CAPTCHAs implementadas automaticamente como uma defesa contra os bots. Outras vezes, um teste pode ser acionado se o comportamento do usuário for parecido com o de um bot. Por exemplo, se os usuários solicitarem sites ou clicarem em hiperlinks em uma velocidade muito superior à média, aí nesse caso ele vai pedir um teste CAPTCHA. Os CAPTCHAs e reCAPTCHAs são suficientes para impedir a ação de bots mal intencionados? Alguns bots conseguem ultrapassar CAPTCHAs de textos por conta própria. Pesquisadores também demonstraram maneiras de escrever um programa que derrotam os CAPTCHAs de reconhecimento de imagem. Além disso, os invasores podem usar fazendas de clique para derrotar os testes. Milhares de trabalhadores mal pagos resolvendo os CAPTCHAs em lugar de bots. Além do CAPTCHA, é preciso haver outras estratégias para impedir a ação de bots indesejados. E quais são os inconvenientes do uso do CAPTCHAs ou reCAPTCHAs para impedir a ação de bots? A experiência do usuário é ruim, porque um teste CAPTCHA pode interromper o fluxo daquilo que os usuários que estão tentando fazer, proporcionando-lhe uma impressão negativa da sua experiência na própria página da web e levando-os em algum caso e podendo até abandonar a página. Utilização é impossível para pessoas com deficiência visual. O problema com os CAPTCHAs é que, dependendo da percepção visual, isso se torna seu uso quase impossível, não apenas para pessoas que são legalmente
totalmente cegas, mas para qualquer pessoa com visão gravemente comprometida. Alguns bots conseguem enganar esses testes. Conforme dito anteriormente, os CAPTCHAs não são totalmente à prova de bots e não devem ser considerados confiáveis pelo gerenciamento de bots. Curta e compartilhe esse conhecimento. Não deixe de se inscrever para receber novidades do mundo da tecnologia e se manter informado.